Então tá, e nós precisamos trazer a nossa palavra de hoje. Logicamente, estamos falando tanto desde o começo sobre a Páscoa, né? E a Páscoa, ela já era celebrada há centenas de anos. A Páscoa, ela não surgiu por conta da morte e ressurreição de Cristo. Já era uma festa que o Senhor Deus mandou Israel celebrar desde a saída deles do Egito. E essa festa era celebrada com pães asmos, com ervas amargas e com o cordeiro, né? Ervas amargas eles comiam para lembrar do tempo da escravidão no Egito, né? O cordeiro, ele representava o sangue que foi aspergido na porta aonde houve salvação, onde o anjo da morte passou no Egito e não matou os primogênitos dos hebreus. E os pães asmos representam, né, a massa sem fermento, quer dizer, uma massa pura, sem levedura estranha. Então ela era celebrada, é celebrada até hoje por Israel a Páscoa, até hoje eles celebram. E nós, como cristãos, nada menos do que seguidores de Cristo e co-herdeiros da salvação, sendo nós ambugeiros bravos, somos enxertados na videira verdadeira que é Cristo. E a Bíblia Sagrada diz que Israel é os ramos naturais, nós somos enxertados, então estamos ligados no Salvador junto com eles também. E não podíamos ter outra palavra a não ser falar da Páscoa de Cristo. Falar daqueles dias em que o Senhor viveu, dos dias em que foram dias terríveis, mas a tal ponto que Ele suportou e resistiu por amor a você e a mim. Amém? Então a Páscoa para nós, querido, é Jesus o Cordeiro Pascual. Amém? Eu quero que você pegue a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 27. Mateus 27, abre comigo. Mateus 27, 11. Peraí. Vai ler agora não, né? Era uma conversa entre só nós dois. Não convidou só para um bate-papo. Essa galera toda fazendo aqui. Na verdade, hoje de manhã, quando eu conversava contigo, disse para você que era um bate-papo, mas não podia ter essa galera. Mas eu não falei que era só nós dois. Eu não menti, não. Estava abrindo meu coração. Mas é tudo de casa, fica tranquilo. Está lendo alguma coisa? Eu li um texto que para quem não conhece, deixa eu apresentar um pouquinho isso. Já que está todo mundo, é família, viu? Tudo filho, tudo irmão, não se preocupa, ninguém vai levar daqui para fora nada do que você fala. Tudo gente boa? Tudo gente boa. Quer ver como estão dormindo? Maravilha. Exceto o Davi que ronca muito, né? Mas o resto... Para quem não conhece, não é meu microfone que tem que comentar, é o dele, eu que está estourando já. Para quem não conhece esse aqui é meu amigo Pilatos. Eu já estudo ele, a história dele há alguns anos já. Meu pai falava dele para mim. O meu avô falou dele para o meu pai. O meu pai falou dele para mim. E eu busquei conhecer a vida de Pilatos. Fizemos uma amizade. Eu acho que hoje já dá para ser amigo de Pilatos. Acho que de acordo com o posicionamento dele. Mas enfim. Sobre esse texto? Pode. Estou falando de mim, né? Era sobre você que eu ia falar, com certeza. Já que você me apresentou isso, posso me dar honra? Então eu leio esse texto. Fique à vontade. Tá bom, meu amigo? Eu ia sobre você aqui, capítulo 27, versículo 11 em diante. Fique à vontade, pode ler. Boa noite, amigos do Pastor Casas. Então, Mateus capítulo 27, versículo 11. Um texto bem interessante. Já que o meu amigo aqui quis fazer uma reunião coletiva, dar um bate-papo só a sós, mudou os planos, então vamos lá. Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus:
tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: não ouve quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião tinha eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. E estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinha integrado. Estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com esse justo, porque em sonho muito sofria a seu respeito. Mas os principais sacerdotes, os anciãos, persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizessem a morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: mas qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Explicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos. Mas que mal lhe fez? Perguntou Pilatos, porém cada vez clamavam mais: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou os pés perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, melhor lavando as mãos, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, e após haver açoitado Jesus, entregou-o para ser crucificado. Já que ele quis contar um pouco da minha história, posso me apresentar de uma forma? Com certeza. Com certeza. E tem algumas historinhas que falam a meu respeito, que talvez eu quero falar um pouco da minha história. Meu nome é Pilatos, e eu fui prefeito ou governador na província romana da Judéia, ali por volta de 26 depois de Cristo a 37 depois de Cristo. Eu comandava toda aquela região, a Judéia ali, aquelas cidades como Jerusalém, Belém e outras. Eu mandava naquela raça toda lá, eu mandava, eu desmandava, o meu poder, minha palavra tinha poder. Só que, aliás, enganam-se quem pensam que eu mandava só naquela região. Não, isso aí é historinha. Meu poder era ainda maior. A expansão territorial, os locais onde eu pregava a minha teoria, os ensinos de Roma, espalhavam-se até a Samaria. E aliás, uma parte da Idumeia. Está pensando o quê? Eu sou o cara. Esse cara sou eu. E eu governava uma grande extensão territorial, grande espaço de terra, tinha poderes. Aliás, tinha um cara, esse cara, se um dia eu pegar ele em alguma esquina por aí, eu confesso que eu dou-lhe alguma. É um tal de Flávio José, historiadorzinho lá do primeiro século. Sabe? Eu apresentei ele. Fala bastante de você. E fala mal, esse é o problema. Estou inventando umas histórias aí, escrevendo algumas coisas ao meu respeito, que na verdade, deixa eu explicar bem o negócio, não é bem por aí. Uma vez ele escreveu e disse que eu roubei tesouro, dinheiro, moedas do templo sagrado dos judeus para construir um aqueduto. Quase fui levado a uma CPI da minha foto por causa dessa denúncia desse camarada. Não é verdade, não. Ou mais ou menos, não é verdade. Não é bem isso. Mas deixa pra lá. Então o pior foi uma outra que ele inventou de mim. Não, ele inventou uma outra pior ainda. Como a minha extensão de governo ia até a Samaria, esse camarada inventou que eu, não sei se parece que seus amigos leem a Bíblia, né? Pelo menos eu creio. Eu acredito que sim. Comecei a ler um pouco, mas não interessei muito. Agora esse texto eu achei legal, fala de mim, né? Pelo menos tem os direitos de se defender. Um monte de gerizinho disseram que eu executei um grupo
inteiro de samaritanos. Esse Flávio José escreveu lá no livro dele. Que vontade de pegar esse cara pelo pescoço. Diz que eu executei um grupo de samaritanos lá no Monte Gerizim, que era um monte onde os samaritanos, eles, vocês sabem como essa Bíblia, usam para adorar o seu Deus. Não, nunca matei um samaritano, pelo menos que eu me lembro. Eu nem mandei matar. Vamos falar de coisa boa. Casei com uma mulher linda, ela é maravilhosa, chamada Prócula. E dela, da Prócula, tive filhos, tive filhas, tive uma série de... uma família grande, uma família abençoada. Creio que sim. Oro muito aos meus deuses e creio que foi um tempo bom na minha vida a presença dessa mulher. Mas nem todos os fatos que ocorreram na minha vida, teve um que me chamou a atenção de uma maneira especial. Teve um que me chamou a atenção de uma maneira especial. Foi o encontro que eu tive com esse tal aí de Jesus de Nazaré, apresentado aí pelo meu amigo pastor Carlos. Maravilhoso. Mas naquele dia eu estava lá tranquilinho e vem aqueles saduceus, escribas, e aquele grupo religioso grande me apresentar esse tal de Jesus, o Cristo, para que eu o analisasse, para que eu pudesse julgar ele. Mas eu vou dizer uma coisa, eu conheço o bandido. Estou acostumado a olhar na fuça do camarada e dizer, não, esse aqui não presta. Semanalmente eu mandava executar, mandava soltar, aumentava a pena, diminuía a pena de uma galera lá. Aliás, eu sou o cara. Esse cara sou eu. Mas quando eu cheguei para ver esse tal de Jesus, me botaram na frente, foi incrível isso. Porque o rosto daquele camarada parecia transmitindo um ódio mais amor. Eu nunca tinha visto um olhar tão sereno em toda a minha vida. Um olhar tão impactante. E sabe quando você já olha direto assim, sabe que o camarada realmente não deve ter feito alguma coisa? A imposição, a inveja, como escreveram até aí, por inveja. Eu creio que deve ter sido aquele bando de religioso que estava lá. E eu estava com um pepino nas mãos, porque o que eu faria naquele momento? Existia um apelo todo popular do povo, dizendo, prende, julga ele, e eu estava ali. Aliás, já estavam me mirando o Império Romano há algum tempo, e se eu desse alguma bola fora, vai que dá uma rebelião. Herodes, principalmente do inimigo número 1, ia levar tudo lá para o Império. Eu ia ser distribuído do cara. E agora? Tentei achar uma saída, essa que foi a verdade. Tentei achar o meio termo. E eu tive ali, interroguei Jesus, eu vi que não tinha nada. Eu falei, mas o que esse homem tem? Não tem nada. E aqueles religiosos também, qualquer dia eu vou pegar eles, então. Aqueles caras, não vou com a cara deles. Mas eles estavam com o povo do lado, então eu tive a feliz ideia. A feliz ideia. Época de Páscoa. Mas bem, a lei lá, a lei local dizia que o governador local tinha toda a liberdade de poder soltar um preso, por mais hediondo que fosse o crime dele. Apagava-se, como se tivesse apagado todos os delitos do camarada, e ele então fosse solto para a sociedade novamente, para viver uma vida nova. Então sabe o que eu fiz? Vou jogar isso para o povo. Claro, meu Deus. Ali no meio do povo tinha gente curada de lepra, gente que paralítico levantou, cego que passou a ouvir. Poxa, óbvio que eles vão querer soltar quem? O homem que foi um instrumento de Deus na vida deles. Eu pensei mais ou menos isso, então coloquei Barrabás e botei Jesus lá para lá e perguntei, quem vocês querem que eu solte? Solte Barrabás e crucifica Jesus. Aquilo me impactou, eu não esperava aquilo. Não esperava. E eu fiquei com uma bomba nas mãos, porque, meu Deus, e agora? Se eu dou um tempo e solto, prendo, oh, meu Deus, e agora?
mas se eu faço o que o povo não está pedindo, vai acontecer uma rebelião aqui, o meu filme já está meio queimado com o império, aí mesmo que queima de uma vez, não, meu cara é mais importante, porque eu mando, esse cara sou eu. Não posso perder esse posto. Aí eu tive uma feliz ideia. Eu sempre tive boas ideias. Sempre fui um cara de boas ideias. Quase sempre. Não, filho. Eu tive a ideia disso aqui, ó. Sabia que isso aqui era algo mais ou menos parecido com isso? Bacia. Era algo mais ou menos, não era nessa. Isso é mais chique, uma tecnologia hoje. Era uma coisa mais bruta, assim. Coisa de barro. Aí eu tive uma ideia sensacional. Eu fiz assim. Sabe de uma coisa, vocês estão aí? É porque a minha esposa ainda, ela teve naquele momento um sonho. Durante aquele processo todo, a própria era metida a ter revelações e tal. E volta e meia eu ouvia ela, e aquela ali, ela falou, não se meta no caminho desse justo, é justo. Geralmente quando ela falava alguma coisa era batata, mas eu não... Mulher tem isso. É. O radarzinho, a gente sabe que o radarzinho dela falou, não lembra? Vai fazer o quê? O povo tá. Sabe fazer alguma coisa. Então eu tive a feliz ideia. Eu peguei uma bacia dessas e... O que vocês leram ali que eu fiz? Lavei as minhas mãos. Lavei e falei assim ainda, ó. Eu estou livre do sangue desse camarada. O negócio agora é com vocês. E mandei aí levar Jesus e fazer o que eles quisessem, crucificar, bater. Aliás, a minha parte eu fiz. Só que sabe o que é? E esse foi o motivo de eu procurar o meu amigo pastor Casas. Passaram-se uns dias, umas semanas, passaram-se já alguns anos. E o sangue continua aqui. Essa também. Já lavei com que boa. Já botei tudo que é produto que você possa imaginar. Até que um governador lá da Idumeia falou, fala com o pastor Casas ali de Joinville. Dei o telefone, eu falei, já comecei a falar. Marquei para hoje à noite, aí ele convidou mais uma galera inteira para estar junto. Para que ele pudesse me explicar por que essa sangue ainda não saiu da minha mão. Eu acho que tem a resposta para você. Eu acho que eu tenho. Você não precisa mais dela, porque não é com ela que você vai ter essa mancha para tua apoio. Está no livro de Tiago. No capítulo 4. Pilatos, eu creio que você hoje teve a sorte de estar diante de um povo que tem buscado viver a vontade de Deus. E entendo que naquele dia você não tinha muito o que fazer. Até porque você fazia parte de um plano divino também. Mas você errou. Porque no livro que Tiago escreveu, no capítulo 4, versículo 17, ele diz assim, Tiago 4, 17: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Não conhecia essa. Esse povo que andava com esse Jesus Cristo, esse povo já tinha esse entendimento. Mas eu não quero que você se assuste, porque hoje que nós sofremos, até como seguidores de Cristo do caminho, como você chamava, hoje somos chamados cristãos, muitos de nós, ainda que não tenhamos feito o que você fez de maneira pública, temos estado com as nossas mãos sujas de sangue. Porque o que acarreta essas manchas em suas mãos não é nada mais do que o poder de fazer o que é certo e acabar não fazendo. Todo aquele processo da morte de Cristo, sua esposa Prócula viu, assistiu com você. Eu creio que a preocupação no coração dela, quando a decisão foi tomada,
deve ter deixado muito triste. Você viveu esses dias com ela, deve ter deixado ela angustiada. Você, como homem justo, vendo um justo indo para a cruz também, mas afinal de contas, não diria respeito a você, a tua parte você tinha feito. E quando Cristo entrega a sua vida na cruz do Calvário, entra sobre nós um propósito como cristãos. E parece que a primeira coisa que nos vem quando Ele morre na cruz é o simples fato da vida eterna. Parece que você chega até nós, é o direito da vida eterna. Assim como quando Ele chegou na sua frente, parecia que era simplesmente para cumprir um propósito. Não, Ele teria que ser entregue à justiça. Os profetas já tinham falado. Ele seria entregue à justiça e Ele seria condenado. A impressão que dá é que simplesmente um fato histórico estava acontecendo, onde você foi o primeiro. Mas Jesus Cristo, como disse o Eric agora há pouco, Ele não faz nada à toa. A última coisa que os discípulos viram dele indo para o céu foram os seus pés. E a palavra deles diz assim: quão formosos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Pilatos, meu amigo, muitos de nós temos vindo aos cultos, às reuniões religiosas, e aceitamos esse Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, e entendemos o sacrifício da cruz. Fique tranquilo, ninguém lhe acusa, porque sabíamos que você fazia parte do processo. Pelo contrário, nós louvamos a Deus pela sua vida, porque Cristo veio na cruz por nós. Mas a grande verdade é que quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós começamos a frequentar reuniões religiosas, cultos, começamos a buscar de Deus milagres. Sabiam que esse povo ama milagres? Todo mundo, eu gosto de milagres. Inclusive, um dos sinais que nós costumamos ter nos dias de hoje, eu não creio que for assim há 300, 400 anos atrás. Um dos sinais de Deus conosco é quando somos prósperos, sabia? Nós temos isso. Inclusive, já vi falar assim, ó, aquele homem, como Deus abençoa, porque ele tem um carro zero, uma mansão. Aquele coitado, aquele sofre, deve ter alguma coisa errada, porque ele mora numa casa simples. Mas enfim, às vezes chega a ser medida de relacionamento com Deus, bens materiais. Outros de nós somos dizimistas fiéis. Hoje foi um dia de dízimos e ofertas da Nova Sofilata. Somos dizimistas fiéis, pagamos o preço, porque dizimar é pela fé, uma questão de fé, nós somos obrigados. Somos dizimistas fiéis, trazemos nossos dízimos à igreja, e tantos outros ofertantes. Pilatos, tem pessoas que amam abençoar os outros. Tem vezes que eu digo, precisamos dar algo para alguém, precisamos ajudar alguém. Eu não tenho ideia como esse povo abençoa, o povo abençoa. Inclusive hoje, vou fazer um apelo para nós comprar uma moto para o missionário Eliseu. Cadê ele? Fazer apelo para comprar uma moto para o missionário Eliseu. Nós vamos dar uma moto para você não andar mais de a pé nessa cidade. Tu é um missionário que não pode perder tempo. Corre muito, cara. Tu tem vidas que tu não tem como tu sair lá de onde tu mora, irmãos. Ele mora lá no fim do canto, do fundo do... Da onde? Morro no meio. E ele sai, ele não tem mais como ficar. E descobrimos que ele tem carteira só para moto, irmãos. E Deus botou no coração da Natasha, que nós tínhamos que dar uma moto para ele. Vamos descobrir que não tem carteira para carro, era moto mesmo. Então hoje nós estamos aqui com a moto desse menino parado na pé. Não pode mais ficar dentro de ônibus. Ele, cara, não tem como usar um canhão para matar formiga. Canhão, querido, é para matar bicho grande. Tem que abençoar a vida desse menino, acabou-se. Amém? 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 Está vendo, Pilatos? É um povo que ama abençoar as pessoas. Ficou de cara? Então tu não viu nada ainda. Somos dizimistas fiéis, somos ofertantes. Às vezes nós temos até ministério, funções na igreja. Às vezes nós somos da área social, somos da área de louvor, somos da área de dança, somos do grupo de jovens, grupo de mulheres. E amamos fazer. Fique impressionado. Todo esse trabalho é feito de forma voluntária, sabia? Não. Não. Pelo contrário, muitos colocam no próprio bolso.
coisa, vão chegar onde as mãos de muitos de nós estão em paz e suas. Nós temos pessoas aqui dentro, Pilatos, que são esforçadas de tal forma a fazer a obra ou trabalhar no ministério, que elas impressionam, às vezes até envergonham nós, de tão dedicadas que são. Só que eu lamento, Pilatos, porque hoje essas manchas nas suas mãos, elas não conseguem ser tão simplesmente pelo simples fato de você ter conhecido o justo, ter visto ele e não ter falado aos outros ele. Está escrito. Exatamente. Pilatos, você sabe que todo sangue de pessoas que estão em volta de nós será requerido de nós se não falarmos de Jesus para ela. Muitos de nós temos amigos de trabalho que trabalham do nosso lado e nunca sentamos um dia no café, por exemplo, e cara, eu quero ter um papo sério contigo, quero falar de Jesus para você. Nós temos vergonha, muitos de nós. E muitas daquelas almas já têm partido para o inferno, inclusive, passaram por nós e nós não conseguimos falar de Jesus. E as nossas mãos, quando olhamos para elas, não sendo iguais. É isso mesmo. Eu entendo que a sua presença hoje aqui, ela tem um trabalho terrível dentro de nós como cristãos. Eu entendo que nós precisamos despertar para isso. O amor às almas, o amor ao perdido, o amor àquele que caminha para o inferno sem conhecer a Cristo. Deixa eu falar uma coisa. Pode. Eu entendo o seu recado. Parece ser muito coerente. Mas o texto que você leu, Tiago 4,17, diz que aquele que sabe que deve fazer o bem ou não faz, está pecando. Mas eu posso me defender? Pode. Faça o bem. A esposa troca, ela volta e meia prepara umas cestas básicas lá, alguma coisa, nem sei a cada quanto tempo, mas ela faz de vez em quando, e manda aí para alguns lugares lá, que eu não sei onde vem, mas manda. Sabia que de vez em quando eu participo de uma reunião na sinagoga dos judeus? Eu ouço lá eles falar doutorado, não sei o que, não entendo na metade do que eles falam, mas eu fico lá, participo. Em 6 meses eu já fui em 4 cursos. E continuo fazendo as coisas, faço as coisas. Se vem alguém lá, às vezes eu não ajudo o cara, mas de vez em quando dá assim alguma coisa, eu faço bem. Aliás, só o fato de não fazer o mal já não é o suficiente. Pilatos, abre Efésios capítulo 2, vamos ler com ele. Eu me considero bonzinho. Mas a maioria que nós nos consideramos bonzinho. Eu não sou bonzinho. Você é bonzinho. Eu lamento. Eu ajudo de vez em quando. A questão é que nós esquecemos do propósito. E aí misturamos as coisas. Daqui a pouco, Pilatos, você está achando que a salvação é por obras. Mas não é. Daqui a pouco você está achando que a salvação é pela tua justiça. Mas não é. Daqui a pouco você está achando que a tua salvação é porque tu respeita a tua esposa, tu não trai ela. Não é. Daqui a pouco você vai achar que a tua salvação é porque os teus filhos são bem educados. Daqui a pouco você vai achar que a salvação é porque você cumpre todas as leis de Roma. Isso. Esse é o grande problema. A salvação não é por obras. Não é. A salvação, querido, não é por eu trazer oferta e dízimos. A salvação não é por eu vir aos cultos, frequentar as sinagogas. A salvação, ela não é pelo simples fato de eu me declarar um simples cristão. Eu preciso demonstrar isso. A minha vida tem que pregar aquilo que eu sou. Preste atenção. Efésios capítulo 2, cá no versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie,
Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Quer dizer, temos que andar nas boas obras, mas a salvação é pela fé. Precisamos de uma dessa. Um livro desse? Pilatos, eu lamento te dizer que não basta ter um livro desse como a maioria que nós temos. Também não? Não. O grande sentido da morte de Cristo na cruz do Calvário é para que nós vivêssemos o Evangelho. O grande sentido da morte de Cristo na cruz, e o Espírito Santo tem inspirado tantos homens, tantas mulheres a deixar esses tesouros escritos aqui, essas preciosidades inestimáveis, valores que não tem como pagá-los. É um só, para que pudéssemos viver o Evangelho de Cristo. Sabe que quando a minha esposa falou, deu um negócio aqui dentro, eu sabia que deveria ter prestado mais atenção nela. Quando eu estava na frente dele, eu vi realmente que era diferente. Ah, meu irmão, o grande ato da morte na cruz, o grande ato da vida de Cristo foi um ato de amor explícito. Isso até o ponto que João, um dos discípulos que andava com ele, escreveu na sua carta, no capítulo 3, versículo 16, ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O grande propósito desse Cristo ter vindo sobre a terra é para que nós andássemos dentro dos princípios de Deus, a título de estarmos com Ele por toda a eternidade. É isso. Aquilo que ardia no teu coração já era o amor de Deus, porque eu tenho certeza que enquanto Ele estava na tua presença, Ele não te julgava nem te condenava, Ele te amava. Ele te amava. Eu podia ter feito alguma coisa. Não, Pilatos, você pode fazer alguma coisa. Quando você se reconhecer como alguém que precisa e depende dele, quando você entender o único e grande mandamento que Ele deixou para nós, Ele disse assim, ó: amarás o Senhor teu Deus. Ele falou assim: pois todos os mandamentos eu resumo num só. Amarás, pois, o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Quem fizer isso, cumpre todas as leis e os profetas. É simples. Isso Limpa as tuas mãos, porque quando você ama a Deus acima de todas as coisas, você reconhece o senhorio dele sobre a tua vida. Ele está acima do teu tesouro, Ele está acima da tua posição social, Ele está acima da tua esposa, Ele está acima dos teus filhos, Ele está acima da tua saúde, Ele está acima de tudo na tua vida. Ele é o Senhor da tua vida. significa que, deixa eu tentar entender, não basta apenas eu crer, mas eu tenho que manifestar aquilo que eu creio. Claro, porque a segunda parte desse verso que João escreveu testifica a limpeza das tuas mãos, que diz: amarás o Senhor sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Porque ainda Paulo diz: ninguém odiou a sua própria carne. Você, Pilatos, gostaria de passar a eternidade no inferno? Não? De forma alguma. E quando ele lhe recomenda amar o teu próximo como a ti mesmo, se você tem esse amor por você, você acha que você não merece o inferno? Você é um homem correto, você é um homem justo, você é um homem responsável, é um homem de boas obras, você não merece o inferno, certo? Até hoje eu pensei dessa forma. É através de Cristo que você não vai para lá. Só que o grande mandamento dele, quando ele demonstra amor por nós, é: amarás o próximo como a ti mesmo. Esse mesmo amor que você tem pela tua alma, esse mesmo medo, essa mesma preocupação, pânico, pavor que às vezes toma conta do teu coração, porque a morte é um dardo cruel, e depois dela segue-se o juízo. O grande terror que temos da vida eterna com Deus ou não, querido, isso que toma conta do teu coração, ele tem que aplacar o teu coração, inclusive em relação ao teu próximo. Ele precisa fazer você parar de pensar tanto em você e começar a pensar no teu próximo. Você precisa começar a pensar nas pessoas que andam dentro da sua casa. Você precisa pensar nos amigos teus de clube. Você precisa começar a pensar nos amigos teus do trabalho. Você precisa pensar nos teus vizinhos. Quando você começar a manifestar o reino, quando você começar a falar desse amor do Senhor sobre a tua vida, as tuas mãos não terão mais sangue inocente nela.
Eu posso confessar uma coisa? José estava certo. Passei realmente a mão. Não sei o que eu estou falando para você lá, mas eu passei a mão realmente no tesouro lá e eu executei uma galera de samaritanos. Monte de Gerizim. Nunca falei isso para ninguém. Sabe o que está acontecendo com você? O que o Espírito Santo fez com Prócula, com a esposa. Ele incomodou ela a respeito de Cristo, e Ele está incomodando você a respeito das coisas erradas. O que está acontecendo com você é que você está reconhecendo esse Jesus Cristo como o Senhor da tua vida, e diante desse reconhecimento Ele vai começar a botar no teu coração amor pelas almas, amor pelas vidas. Na minha vida, em toda a minha gestão no Império Romano, tudo que eu botei a minha mão para fazer, eu fiz com excelência, fui até o final, toda a força e intensidade. Se for para aceitar Jesus e apregoar o nome dele, saia sangue. É por aí. E eu sei que nós devemos fazer tudo na vida com toda a intensidade possível. Eu aprendi isso. É isso. Porque Mas todas eu as creio que todos vezes devem fazer isso que eles devem. nos esforçamos. Que às vezes me judia, meu amigo Pilatos, é que nós temos recebido tanto de Deus, temos recebido tanto de Deus, temos recebido tanto amor, temos recebido tanta graça. Ele tem derramado sobre nós tanta bênção, bênção na vida financeira, bênção na saúde, bênção no casamento, livramentos. Ele tem se mostrado Senhor. E Senhor no sentido de zelo, de cuidado, não de cobrança, de inquisição, mas de zelo. E às vezes esquecemos de falar dele para os outros, só pela sensação, parece que queremos ele só para nós, com coisas se o amor dele fosse limitado. Mas isso é egoísmo. Puro egoísmo. Porque todas as vezes que não falamos de Deus para alguém, nós pecamos. Puro egoísmo. Isso é sério. Eu queria que o Pilatos ficasse um pouco de lado e o que o amigo de vocês, o pastor André Estel, falasse um pouquinho. Uma certa vez houve uma tempestade, uma grande vendaval, e era um tempo da desova das tartarugas. Desova. Então a praia se encheu, assim, eram milhares, e a extensão de areia era um pouco grande, então para elas alcançar até a água e ganhar fôlego, então a porcentagem é bem pequena daquelas que conseguem alcançar isso. A maioria morre no caminho ou por algum predador natural. E menino, 8, 9 anos, foi na praia, pegou uma daquelas tartaruguinhas e fez assim, tirou um pouco da areia dela, foi caminhando para não pisar nas outras, numa extensão de terra bem grande. Aí foi com água até mais ou menos perto do joelho, colocou aquela tartaruguinha ali para que ela ganhasse fôlego, e ela foi ganhando fôlego, mexeu um braço, mexeu o outro. Quando ele viu que ela estava conseguindo, soltou ela naquele mar. Isso demorou de 30 a 40 minutos esse processo. Ele voltou para a praia, pegou mais uma e mais uma vez. Na terceira, um dono de um quiosque que estava ali na beira da estrada não resistiu. Foi lá falar com o menino. Não, eu vou lá. Seu garoto, vem cá. Você está pensando que você é o super-homem? Está pensando que você é o salvador máximo das tartarugas do planeta? Você não vai salvar todas? E aquele menino com a terceira tartaruguinha na mão falou o seguinte: olha, todas eu não vou salvar, mas essa aqui, para essa aqui eu vou ser fundamental. Para essa aqui eu vou ser importante. Essa aqui eu vou levar da morte e vou conduzir ela à vida. Eu não vou conseguir salvar todas, mas a minha parte eu vou fazer. Você não vai conseguir salvar a cidade inteira, mas quem sabe tem uma pessoa no seu trabalho, tem alguém que você conhece, tem alguém que caminha do seu lado, um vizinho seu,
E você pode ser mais útil, ser mais intenso na vida dele, presentear, demonstrar amor, levar materiais, levar o que for necessário, cuidar dele. Quem sabe são seus funcionários, quem sabe são parceiros de trabalho. Definitivamente nós temos que fazer mais. Você vai conseguir salvar todo mundo? Não. Mas tente pelo menos então cuidar de um, investir em um, depois em outro, e depois em outro. Você não sabe o quanto Deus se alegrará de quando você tomar essa postura de não ser uma pessoa inerte na propagação do Evangelho. Eu creio nisso. Em Hebreus 13, 11 em diante, Paulo escrevendo, ele diz assim, que o sacrifício, o corpo dos animais que era oferecido em sacrifício no templo, eles eram queimados fora dos muros da cidade. Por isso que Jesus Cristo mesmo, ele foi crucificado fora dos muros da cidade, para mostrar que o verdadeiro sacrifício é feito fora dessas quatro paredes. Ainda em Hebreus 13, acho que no 12 ele diz: saiamos, pois, fora dos muros da cidade, levando sobre nós o seu vitupério, quer dizer, a sua vergonha, porque nós não temos aqui cidade nem casa permanente, somos peregrinos na terra, estamos sobre a terra de passagem. É a nossa vez de fazer alguma coisa. Quando nós falamos de Cristo, como falamos da cruz de Jesus Cristo, como falamos de ressurreição de Jesus, é impossível falar de ressurreição sem falar de cruz. É impossível falar de ressurreição sem falar de morte. É tão sério que ele falou que qualquer um que tentar ganhar a sua vida, perdê-la-á. Que se está ganhando a vida, meu irmão, ele é muito claro nisso. Qualquer um que tentar ganhar a sua vida, perdê-la-á. E na sequência ele diz: porém aquele que perder a sua vida por amor ao meu nome, achará. O que temos sempre com o sacrifício da cruz, Páscoa, querido, não é ovo, não é coelhinho. Páscoa é sacrifício, Páscoa é doação, Páscoa é amor ao próximo, Páscoa é morrer para que alguém tenha vida. Páscoa é perder vergonha, gastar tempo, perder dinheiro. Páscoa é gastar-se, como Paulo disse: me gaste e continuarei a me gastar para falar de Jesus para as pessoas. Eu me gasto mesmo e continuarei me gastando, porque a Páscoa só tem sentido para quem a vive. Aleluia. Muitas pessoas aqui eu olho muito potencial, pessoas com chamado. Eu olho aqui e vejo, desculpa o termo até, mas verdadeiras bombas atômicas, pronta para serem usadas de uma forma intensa, não só nessa cidade, nesse estado, nesse país, mas ao mesmo tempo que eu vejo muita potencialidade, às vezes nós vemos dormência, bonidão. E desculpe, irmãos, em Apocalipse capítulo 3, quando Deus fala à igreja de Laodiceia, Ele diz: sejas quentes ou frio, porque morno, estou a ponto de vomitar, né? O Senhor tem te incomodado a respeito do teu chamado. O Senhor tem te incomodado a respeito de você fazer mais, garimpar mais para Ele. Vai chegar um dia que você vai se apresentar diante dele, e Ele vai te perguntar: e aí, meu filho? Você lembra da parábola dos talentos? Será que você está escondendo o teu potencial, o talento que Ele deu, a tua vocação, debaixo da terra? Ele vai cobrar isso de ti. Eu não me quero me encontrar com as mãos assim, porque nós somos responsáveis sim pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pela pessoa que o Senhor colocou do teu lado no trabalho, que não foi por coincidência, é uma cristocidência. Ele está lá porque precisa de você, precisa daquilo que você tem. Eu não quero chegar naquele dia, como Mateus capítulo 7, e o Senhor dizer para mim: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mas como? No teu nome eu curei enfermos, no teu nome eu expulsei demônios, no teu nome eu vinha no culto, eu dava o dízimo, eu fazia isso, fazia aquilo. Não, apartai-vos de mim. O sentido de estarmos reunidos aqui é porque saímos de uma vida de lodo, de lama, de pecado, de podridão, e Ele nos colocou sobre uma rocha firme, que é Jesus. A rocha angular, a pedra angular.
Só esse fato já poderia ser grato o resto da minha vida. Mas preferimos ser murmuradores, reclamadores, simplesmente porque não conseguimos uma coisa ou outra, e perdemos a nossa vida, o nosso tempo gastando atrás de coisas, atrás de projetos vãos, que muitos deles nem estão. Passa-se o tempo e não compramos a carreira, não corremos a carreira que está proposta, não cumprimos o propósito. É um tempo da igreja acordar, porque Ele quer te usar, Ele quer te colocar nas suas mãos tesouros eternos. Aleluia! Que a praça e a ferrugem não corrói. Mas são tesouros eternos. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. É hora de nós começarmos, sairmos daqui dizendo: Senhor, esse ano eu vou fazer mais. Esse ano eu vou gastar mais recursos se for necessário. Eu vou gastar mais do meu tempo. Eu vou cumprir o meu chamado. Eu vou correr a carreira que está proposta. Aleluia! Correr a carreira que está proposta. Pastor André, Atos capítulo 20, versículo 35 diz assim: tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, que diz: mais bem-aventurado é dar do que receber. Nós precisamos voltar para o entendimento do Evangelho. Meu Deus, quantos de nós ainda praticamos a besteira insolente de dizer: eu vou para a igreja buscar, eu preciso receber. E a palavra diz que mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe, é aquele que se doa do que aquele que é abençoado pelo doador. Mais bem-aventurado é aquele que se entrega por amor do que aquele que recebe amor. Meu Deus! Mais bem-aventurado, querido, é aquele que entendeu o amor por uma alma que se perde do que, querido, aquela alma que se converte. Querido, a história da Bíblia é muito clara. A uns foi dado para apóstolo, outros para evangelista, outros para mestre. Esses são os que instruem os santos, mas os santos são os que vão atrás das almas, são os santos. Atos 2 fala: muitos milagres, sinais faziam por intermédio dos apóstolos, e o povo tinha tudo em comum, batia o pão de casa em casa, eram singelos de coração, não havia necessitado entre eles, e Deus cada dia aumentava o número dos que haviam de se salvar. Quer dizer, era um povo que se preocupava com os outros. Páscoa, querido, é tempo de preocupação, é tempo de doação. Alguém fez isso por você e por mim. Alguém um dia chegou e falou assim: ó, esse Jesus, Ele te ama e Ele quer falar contigo. Marcos, eu preciso falar de Jesus para ti. Quem é esse Jesus? Cara, escuta, eu quero te apresentar Ele. Eu, como filho de pastor, um dia alguém teve que me apresentar, porque eu era convencido, eu não era convertido. No dia que me apresentaram, falaram dele, eu entendi quem Ele era, e daquele dia em diante eu passei a amá-lo. Talvez você não entendeu ainda hoje. Talvez você não entendeu no princípio do sacrifício da cruz, que é amor, 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 amor ao próximo. Amor ao próximo foi o que Deus teve. Só isso. Deus nos amou sem merecermos. Isso é que é legal. Às vezes ficamos escolhendo a quem fala de Jesus, ou esse sim, não, esse aqui. Esse é um perdido. Quanto mais perdido, querido, o peixe, quanto maior, é melhor que tira da água. Oh, quem peça sabe o que eu estou falando. Sabe o que é interessante? Demonstração de amor. Às vezes não é necessário muitas palavras. Às vezes não é necessário fazer o epós. Sabe que é bom você procurar conhecimento? Venha estudar. Mas para falar do amor de Deus para as pessoas, basta as ações. Semana passada, uma vizinha minha do andar de baixo, que não tem carro, precisava fazer um procedimento que deixa tonto, uma endoscopia, se não me engano. Precisava de alguém que fosse fazer essa locomoção para ela. Eu me coloquei à disposição. Em nenhum momento eu preguei o Evangelho, simplesmente demonstrei amor. Levei, a trouxe, o marido dela impactado: puxa, de que forma eu posso te agradecer? Eu falei: não. E ali trouxe uma pequena palavra para o coração dele.
sementes que vão sendo colocadas com demonstrações de amor, demonstrações do amor de Deus. Eu sei que você pode fazer mais, se doar mais pelas pessoas, fazer muito mais do que aquilo que você tem feito. Às vezes muitas palavras não nem ser tão necessárias assim, simplesmente se colocar à disposição do outro e cumprir o mandamento que foi citado aqui: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti. Se nós irmos para a parte que eu preciso que você se curve, eu quero te dar um presente. Enquanto Eric vai estar ministrando uma canção de louvor a Deus, eu vou entregar primeiro só para os pais de família, porque eu não sei se tem para todo mundo. Amém? E você vai segurar. Eu queria que você meditasse bem naquilo que repousa sobre os teus ombros como um filho e uma filha de Deus. A responsabilidade que está sobre você. Pense, o livramento que Deus te deu e quanto você pode livrar outros. Amém? Jesus Cristo, Ele simplesmente nos livrou disso. Essa é a verdade. Era para que cada um de nós estivesse nessa situação. Ele nos deu o livramento. Eu entendo que quando entramos na consciência da profundidade do que é Páscoa, sabe? Do que é o sacrifício de cruz a cruz do Calvário, o nosso amor pelas pessoas vai começar a despertar. O amor ao próximo, ele vai começar a fluir. Eu tenho certeza que o amor ao próximo, ele não vai mais esperar para amanhã. Ele não vai esperar uma próxima oportunidade. Ele não vai esperar a melhor ocasião, o melhor momento. Ele não vai mais fazer isso. Ele simplesmente vai parar para fazer. Ele vai falar, ele vai se manifestar. O amor, ele é um sentimento abstrato que precisa ser demonstrado. Ele precisa ser demonstrado. E a coisa mais linda, você experimenta. Sabe como é que eu faço? Às vezes eu estou nas lojas assim, ó, e eu olho e vejo uma pessoa tripulada. Daqui a pouco, se eu posso falar contigo, nossa, é muito gostoso, experimenta. Depois não. Eu preciso dar um recado para você. Para mim? Pode falar? Eu estava olhando você, observando, e percebi que Jesus Cristo tem um plano na tua vida. Amém? Amém? Vai dizer amém? Mas o plano dele é tão profundo que ele vai alcançar a tristeza do teu coração. Porque não se iluda. As pessoas que ainda não têm relacionamento com Jesus Cristo, elas têm tristeza. Ei, é uma dica. Já pode ir por aí. O Senhor quer entrar na tua vida, mudar a tua sorte. Deus quer entrar no teu relacionamento. Deus quer entrar na tua vida profissional. Ele quer mudar tudo. Mas o mais importante, Ele quer te dar a vida eterna. Aí, meu irmão, não, espera aí, que papo. Você acredita em Deus? Aí começa aquelas perguntinhas básicas. E daqui a pouco, quando você vê, você está orando para a pessoa e ela chorando do seu lado. E está se cumprindo o propósito na tua vida de ser feito filho ou filha de Deus. Eu quero te convidar, fique em pé comigo, por gentileza.
eu e o pastor André tentamos passar para você essa noite, é que nem Pilatos, nem ninguém, nem uma prostituta, nem um ladrão, um assassino, me desculpe falar de tantas pessoas assim, mas vou falar, nenhum empresário, nenhuma modelo, nenhuma dona de casa, nenhuma costureira, nenhum lavador de automóveis, nenhum atendente de posto de gasolina, nenhum policial, nenhum vereador, ninguém merece inferno. Jesus morreu na cruz do Calvário por todo homem, toda mulher, indistinto de sexo ou religião, não importa. Ele não está nem preocupado com seus pensamentos, Ele está preocupado com que você se curve diante dEle e reconheça Ele como Senhor e Salvador da sua vida, para que possa estabelecer a vida eterna sobre ela. Pronto. Páscoa é isso. Se eu pudesse resumir Páscoa numa frase, eu resumiria assim: Páscoa é vida para todos. Só isso. Porque todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Páscoa é isso. Todo o meu desejo é que você essa noite, você despertasse para aquilo que você recebeu de graça, aquilo que você veio comemorar comigo essa noite aqui, a ressurreição de Cristo. Não, você veio comemorar a tua salvação em Cristo. Lembra domingo passado, os discípulos caminho de Emaús? Não aconteceu nada, vamos embora, vamos para Emaús, buscar águas mornas, um lugar melhor do conforto. E Jesus vai lá atrás deles, se manifesta e faz eles voltarem para Jerusalém, para o centro da sua vontade, para que se cumprisse o propósito. Não se fala mais dos dois depois, mas o que se acredita é que os dois viraram dois desesperados evangelistas. O que se acredita é que os dois se abraçaram daquele dia em diante e saíram pelos caminhos, pelas ruas, pelos campos, pelas cidades, falando do amor de Deus para as pessoas, falando de Jesus para todos quantos pudessem ouvir. E eles em particular diziam: eu tive encontro com Ele no caminho de Emaús, quando eu decidi sair do centro da sua vontade, e Ele me trouxe novamente para o centro dela, me trouxe para Jerusalém. Quem sabe Deus essa noite está te chamando para Jerusalém, recobrar os teus propósitos, absorver as instruções dEle, desfrutar do prazer da ressurreição de Cristo. Quando eu olho para as minhas duas filhas hoje, eu tenho só uma preocupação no meu coração. A Sarinha de 4 anos, a Lelê agora de 9 meses. Não é deixar um legado material apenas. Vou tentar, obviamente, deixar um terreno, uma casa, uma faculdade paga, tentar facilitar a vida delas o máximo que eu puder em termos financeiros. Mas a minha maior preocupação como pai hoje, olhando para elas, é deixar um legado de fé. Que amanhã ou depois, se Jesus não voltar até lá, elas possam olhar para trás e olhar e dizer assim: o meu pai era um homem de Deus, minha mãe era uma mulher de Deus. Eu sentia amor no coração deles, eu via eles se doando completamente pela obra, pelo reino. E isso vai impactar o coração delas de tal forma que elas vão querer seguir os mesmos passos. O maior legado que você construir no coração delas é que a intensidade com que eu tenho amado e servido o meu Jesus, elas possam herdar isso. Inclusive pense, porque a sua paixão, o seu amor é o que vai influenciar diretamente os seus passos, os teus pequeninos que estão aqui, ou estão lá na salinha, ou estão em outro lugar. Como anda a sua paixão? Essa é a pergunta que você deve fazer e sair daqui. Como anda o seu amor por Ele? Porque aquele que ama Ele vai procurar externar esse amor, externar o reino de alguma forma. Amém? Você, o Senhor falou contigo essa noite a respeito de alinhamento com o céu. Vem na frente comigo aqui. Quero orar com você. Se quiser ir para a mesa. Foi levado ao matador. Que a Páscoa tenha sentido na tua vida, querida.
acaba morrendo. Você que quer fazer um compromisso com Deus essa noite, uma aliança com Ele, e dizer: Senhor, a partir desse culto, eu vou fazer ainda mais pelos meus vizinhos, pelos meus amigos de faculdade. Você quer fazer uma aliança com Deus essa noite? Essa é a tua noite, essa é a tua chance. Sai do seu lugar, vem aqui, não diante de homens, diante de um altar, onde estão homens, mas diante de Deus. E Ele sabe o que Ele vai fazer, Ele vai te capacitar, Ele vai te dar dons espirituais. Porque Deus não derrama dons sobre pessoas que estão inertes, pessoas que não desejam avançar e fazer a diferença. Agora, quando você se posiciona, vem sabedoria de Deus, vem os dons espirituais, vem uma série de coisas e capacitações para que você possa fazer. Só o que Ele pede nessa noite é que você fale como falou Isaías um dia: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Jesus se entregou por mim, mas seu plano é um plano perfeito. Deus não derrama dons sobre quem não vai usá-los, pode ter certeza. Pastores, por favor, pastores, deixa o som aberto, estarei orando por você ministrando. Pastor André, a voz de oração. Peço que os pastores nos ajudem a estar orando, os presbíteros, os evangelistas. Abrace essas pessoas e comece a decretar sobre a vida delas os dons, capacitação do alto, para que possam fazer a obra com mais intensidade, com mais fervor. Vai em nome de Jesus. Aqui estão vidas, Senhor. Vidas que nessa noite entenderam que precisamos fazer mais, Deus. Vidas que carecem, Pai, de sabedoria, de dons espirituais, de capacitação do alto. Constrange-nos nessa noite, porque para alguns o tempo está passando, para alguns o tempo está passando, Senhor, e o chamado não tem se cumprido no coração e na vida deles. Que seja uma noite de despertamento, que seja uma noite de novos propósitos,